Bom dia, são agora 11 horas e eu estou a postar o vídeo. Eu acabei de acordar há coisa às 11 horas, faltavam 10 minutos para as 11. Eu estou a postar o vídeo porque constantemente eu tenho uma vizinha que me segue, constantemente, naquilo que eu faço. Ela já morou nesta casa, é uma miúda, sabe? É uma miúda. Deve ter para aí uns 20 e poucos anos e ela sabe os pormenores desta casa. E até, por exemplo, em outras atitudes também é a mesma coisa. Eu, por acaso, não tenho tempo de filmar, mas as pessoas depois dizem: foi ao calhas, calhou. Não, não calhou, porque a gente sabe que não calha. Por exemplo, eu fui à banheira e nisto tudo eu estou a encher o palco, né? E aquilo faz assim um barulho, a coisinha, a pome, sabem? Uma santa tutus. Faz um barulho. É óbvio que a pessoa sabe que ela viveu aqui, ela sabe o que é que se passa. A pressão é tão grande que o esfero, né? E então a pessoa se lança assim uma palavra que é constantemente: fiz-te, desculpa, olha, constantemente. Teste eu, por exemplo, também chegar aqui ao caixote de lixo. E o lixo também faz assim, né? Para verem como é que eu estou a ser perseguida. E o lixo faz isto. Então, quando eu, né? Eu não vou mostrar. Quando eu o abro, se eu não fizer, porque normal é a minha aptitude, sabem? Eu abro e depois faz este barulho. E então, ela não ouviu este barulho ontem porque eu não o fiz, eu não o fechei. Mas quando eu cheguei aqui à cozinha, ela sabe que eu sou super arrumada nestas coisas. E então a primeira coisa que eu faço quando eu passo aqui, né, foi fazer o tal. E mal eu faço, lembraste-te. Mas nunca é em voz alta, é voz alta para mim, para eu ouvir, mas sempre muito suave, não é? Assim como eu, lembraste-te. Assim como se fosse a falar normal. Outra coisa, tinha assim o chão todo sujo aqui, porque a minha cadela, mais uma vez, é o que é. Olha, chegou a comer. Eu até vou abrir para o comer. Bom dia. Obrigada. Obrigada. Mimo, anda, eu peço desculpa. Anda. Mimo. 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 Oh, vai. E isto tudo, como eu já recebi agora o almocinho, agora aproveito e faço o vídeo também do almocinho para vos mostrar. Deixem-me só contar-vos esta coisa. E nisto tudo, eu já disse que isto aqui tem uma janela. E então vê-se quanto a minha cadela faz aqui, porque ela anda um bocadinho mal, doente. E então vê-se quanto ela faz assim. Ela é novinha ainda, né? Tem que levar os medicamentos, tem que levar tudo. Só que eu estou à espera um bocadinho. E então nota-se que ela faz aqui cocó. Nisto é óbvio que eu vou à banheira. Nisto já é assim, logo pela manhã, antes de eu cortar, eu já estava a ver que mais uma vez, porque eu já estou habituada, eu já sei como é que as coisas funcionam. E eu já estava a ver que, por acaso, foi uma noite super calma, não houve barulho de nada, não tivemos barulho de nada, dormimos super bem. Desta vez não ouvimos nada. Só foi mesmo por falta da hora que eu corto, porque eu normal acordo às 10, mas eu hoje decidi que ia acordar um bocadinho mais tarde, porque não vale a pena eu estar a acordar às 10. Pensei assim, olha, um dia não me faz mal também eu estar assim a acordar. E então eu estou a olhar, porque passou uma senhora para olhar para mim, até me assustou. E então não faz mal acordar um bocadinho mais tarde, hoje vou acordar às 11. Mas nisto tudo, chegou lá por volta das 10, eu comecei logo a ouvir assim aqueles barulhos estridentes que eu normal costumo ouvir, que é o barulho dos móveis, ou nem sei qual foi o barulho. Então eu percebi logo, como eu já estou habituada, quando querem fazer alguma coisa e chatear-me logo de manhã, que é constantemente, as pessoas fazem logo esse tipo de barulhos para me acordar, que é para eu acordar e dizer, já são tantas horas, então eu vou fazer isto, eu vou me levantar, eu vou arrumar a casita, pontos. E então eu logo vi, quando começou a ver esses barulhos, eu logo vi, pontos, esta pessoa já está a preparar alguma. Nisto, eu, pronto, fico à cozinha, né? Mas depois aquilo passa-me, a gente pensa e depois a gente esquece. Nisto, eu venho à cozinha, fecho com a catela no chão, chego ali, mal pôr no palto, meto aquilo e mal meto então a maçã do chuveiro, aquilo saltou logo. Oh, eu disse-te, foi logo o que eu ouvi. Mas não é com uma voz grave como a minha, é uma voz super calma. Nisto, eu então saio, limpo isto, né? Enquanto eu estou a limpar aqui o chão. E nisto, vou para ali, meto coisa e venho para aqui, né? E nisto tudo, quando eu chego ali, eu vejo uma pessoa a passar com um palto igual ao meu verde. É assim, a pessoa até pode dizer, é normal, porque eu também estive a lavar
É muito estranho que tenhas esperado logo no momento em que eu tenha vindo aqui para a sala, para passares. E ainda para mais seres amiga de quem és. É muito estranho estares a fazer esse tipo de coisas. Para não falar que, por exemplo, desde que eu cortei, tanto eu como os meus gatos, que tinha a mesma coisa, o conceito é a mesma coisa, estamos constantemente a ouvir vistes, achas, por cada movimento que a gente faça. Por exemplo, o cão começou a latrar, viste, até a minha Catalinha ficou assim a olhar para mim, porque é constantemente a mesma palavra. A Catinha a mesma coisa, a Catinha estava ali à janela e mal ouviu a palavra. Estávamos assim, eu fiz qualquer coisa, apanhei um. Tem que ser coisas assim que façam barulho ou assim. Achas? É sempre a mesma coisa e é sempre as mesmas palavras, sempre a mesma perseguição. Agora é tal coisa, eu pergunto a um tal juiz, eu por acaso estas coisas a gente não crava, porque não está para cravar, primeiro a gente não está à espera. De manhã, por exemplo, quando acordei com aqueles barulhos, eu pensei, bem, eu vou-me continuar a dormir, porque a gente às vezes também não tem sempre paciência para as coisas. Isto são pitas e eu não estou com paciência para pitas. Muito menos para mulheres, seja para aquilo que for, eu já disse, eu só quero é paz na minha vida, eu só quero viver a minha vida. Agora eu pergunto a um juiz, eu pergunto a um polícia, eu pergunto a uma psicóloga como é que vocês conseguiam viver se alguém estivesse constantemente a perseguir. Ainda digo mais, isto é o que eu digo, não é só daqui. Isto já era na minha terra, já o faziam a mesma coisa. Mal a gente se levantava, mal provocavam a gente a levantar, só assim, lá começava também alguém à volta da minha casa a fazer as mesmas coisas. E depois são sons que tu não consegues gravar. Primeiro não estás à espera. E segundo, mesmo que tu metas o telemóvel a gravar, ele não tem a potência de gravar assim um som. Mas era constantemente, e o meu filho pode dizer, por exemplo, é como, por exemplo, eu estar a ver um vídeo com o meu filho, oh mãe, olha aqui, que é para eu estar a ver o vídeo, e nisto tudo, logo de seguida, mal eu olho para o vídeo, já alguém estiver a olhar, às vezes não é preciso, as pessoas têm a esperteza de contar o tempo que a gente vai demorar na EF, porque o miúdo levanta-se, é 1 minuto para chegar até mim, então pontos. E agora o miúdo mal me disse, oh mãe, olha aqui, tu já estás a ver. Epá, é óbvio que tira a nossa atenção. É óbvio que a gente fica assim a olhar. E quando eu digo voz, também digo imagem. É a mesma coisa, por exemplo, que o meu filho tem a mesma situação, vir com o vídeo, e logo no momento em que ele mete o vídeo à frente, alguém passa logo ali à minha frente com a mesma palavra. É perseguição constantemente. Aqui, mas na rua também acontece constantemente com carros a passarem, por acaso aí não é palavras, mas é passarem isso tudo. Para não falar que vem sempre constantemente a provocação. Eles sabem que eu meto os vídeos, eles sabem que eu tento me proteger, mas mesmo assim vem a pequenina velhinha provocar. Ou a pequenina pessoa que está aqui tem todo o respeito das pessoas, mas ela vem-me provocar a mim, porque ela sabe que eu não tenho defesa contra ela. Eu sou pobre, não sou rica, não vivo aqui há 20 anos, não tenho amigos como essa pessoa. E quem fala destas pessoas também já fala tu antes, já me tinha acontecido em Fontarcata, a mesma coisa. Em Fontarcata até às vezes era com um pêpate, e eu pergunto-me, desde quanto é que eu desci ao teu nível, para me o fazeres? Cala-te! Desde quanto é que eu desci ao teu nível, para me o fazeres? Desde a pessoa que é trocada também, a fazer as... Desde quanto é que eu também desci ao teu nível? Desde muito mais, mas é constantemente. Por exemplo, eu estou agora aqui a dizer isto, desde quanto é que eu desci ao teu nível, e por exemplo, do outro lado é bu. Fizeram assim, são sons que eu não consigo gravar, porque eu até que eu estou com o telemóvel e não está para gravar esse som, eu já tentei várias vezes, não sei porquê. Às vezes também nos acontece coisas assim um bocadinho estranhas, que eu ainda não percebi muito, mas eu vou tentar falar com alguém que perceba dessas coisas, que é para me explicar, porque às vezes há até sons em que eu não ouço e o meu filho ouve, e o meu filho ouve e eu não ouço, eu ainda não percebi muito bem como é que se passa, qual é o coisa. Às vezes eu sinto as minhas orelhas entupidas só de um lado ou do outro, quando não há justificação para isso. E o meu filho às vezes também, o meu filho diz, mamãe, se calhar a gente tem que ver isso, mas a gente ainda vai estudar esse assunto. Mas é tal coisa, se a gente não tiver provas, a gente é maluco para o resto do tempo. A outra filmagem eu ainda vou prepará-la, ainda tenho que a preparar porque eu tenho que ver qual é a parte que eu tenho que meter, eu tenho que passar para outro telemóvel, que é para depois gravar com este telemóvel, porque eu não vou meter por inteiro a gravação que eu tenho aqui neste telemóvel, quero meter assim só por partes, quero tapar algumas caras também, deixar os corpos, e mesmo assim eu estou a pensar, se eu não meter agora ao vídeo, eu mais tarde vou metê-lo porque as pessoas dizem que vão fazer uma paz assinada, as mesmas pessoas que me estão a perseguir, as mesmas pessoas, é só estas pessoas que provocam estas situações. Ontem, por exemplo, provocaram essa situação que era só para chamar a atenção do mundo.
Mas eu se calhar não vou meter a filmagem, vou cortá-la e quando me vier o abaixo-assinado, o que eu estou a fazer é um seguimento, que é isso que eu quero fazer. É um seguimento de coisas, porque eu já queria fazer em Fontarcata. Aqui eu vou fazer um seguimento de coisas, vou começar a fazer um seguimento, porque isto já vem de França. Tenho vários assuntos para falar com vocês e nesse momento, nesse tipo de seguimentos, eu espero um dia, se isto continuar, ir, por exemplo, à TVI ou ir, por exemplo, à SIC, porque eu já mandei mails para isso e isso tudo. E nesses momentos eu quero mostrar então as mais importantes. Eu quero mostrar ao mundo, né? Porque aqui o YouTube é uma defesa, é verdade, é uma defesa mesmo. O telemóvel é mesmo uma defesa para nós. Vamos ver o que é que eu trouxe para o almoço. Eu tenho mais coisas para vos falar e hoje, por acaso, eu queria falar assim de uma coisa também muito importante para mim, que é a minha mãe. Então vamos ver o que é que eles nos trouxeram para o almoço. Porque é fácil fazer as coisas e depois dizer que as outras são malucas, ou que as outras estão a inventar, e é fácil também fazer as coisas quando a gente não tem uma defesa. Porque depois é como eu disse, eu ontem fiz tudo, quando houve a guerra e isso tudo, mesmo a faca eu fui pescar, o miúdo estava a armar e eu, anda cá, não é por aí. Mas, quanto eu já tinha dito, eu só quero é paz, eu continuo a bater na minha tecla. Nisto tudo o miúdo está a coisa, eu fui buscar a faca e nisto tudo as pessoas só souberam apontar o que eu estava a fazer de mal e até aquilo que estavam a inventar a mais, que eu tinha feito sem eu ter feito. Há pessoas que também fazem do género, eu estou a fazer gratuito mesmo. Quem és tu para fazeres gratuito, minha filha? Porque ao fim e ao cabo vamos ver então se tu és alguma pessoa para fazeres gratuito. Se tu tens o direito de fazer gratuito. Então a sopinha, sempre sopinha. Sopinha é muito importante à noite. Assim quando a gente está assim com aquela fominha. Temos o pãozinho também. Graças a Deus nisto, a Casa da Misericórdia tem-me ajudado, mas mais uma vez, eu preferia estar a atrapalhar, né, se não me tivessem estragado as coisas. Eu hoje não sei se vou-vos falar da minha mãe, se vou-vos falar do meu pai, eu acho que há assuntos que têm a ver com mesmo de carros e tudo. Hoje. Então hoje, eu adoro quando eles fazem assim estes comeres, pá. Hoje, olha, na passagem está no Natal, não nos faltou azeite de Natal, tivemos o nosso bacalhauzito, tivemos tudo bom, mas é como eu digo, eles só ajudam as pessoas que têm que ser ajudadas e graças a Deus, olha, tão bom, opa, é super bom. Eu até vou meter logo aqui o meu filho no frigorífico, porque quando a gente mete aqui o frigorífico não está ligado, então quando eu meto aqui a comidinha, ele fica quentinha a comida. Então é perfeito. E é como eu digo, eles só ajudam pessoas que precisam mesmo. Eles para me ajudar é porque eu já tinha feito queixas, eu já fui à polícia, eu já fiz várias coisas, já toda a gente me ouviu a queixar. Os que fazem bullying que até dizem, é uma criança está sempre a queixar. É a minha única defesa, é o único sítio que eu estou a ver, a ver se chega a algum lado e esse tipo de coisas. Continua, vocês não ouviram enquanto eu estou a falar assim mais alto? Já alguém passou a dizer, vistes? Que está sempre na provocação, é o que eu estou a dizer, há sempre a pequena provocação. E eu queria saber se vocês conseguem viver assim com essa pequena provocação. E vá lá, que eu tenho apanhado as pessoas, e é assim, as pessoas que fazem o bullying, que às vezes fazem assim, ao menos eu estou a dizer quem é. Houve muitas outras pessoas que eu tive que lá chegar e demorou tempo também para lá chegar. Mas eu preferiria que tu não me dissesses quem é, e eu preferia que simplesmente parasses. E vivesses a tua fita sem chatear. Se não tens fita, temos pena. E arranja uma, mas não te aproveites da minha para ganhar fama. Então, o comer é super bom, como eu já vos mostrei. Eu vou meter a minha mesinha enquanto eu falo com vocês. Tentar ligar, meter aqui a minha roupinha aqui a secar, que é para estar um bocadinho. E então, o que eu vos quero falar... tenho que ir buscar o meu lá dentro. E o meu filhote está a dormir. E eu, normal, vou lá buscar o meu felcito. Mas hoje até me vou sentar aqui e vou tentar filmar como eu posso, da maneira como eu posso. Buscar os meus garfinhos, que aqui é muito simples esta casinha, mas eu não me importo que seja assim simples. Se eu soubesse, eu tinha feito a minha fita assim sempre tão simples. E eu também vou-vos contar um bocadinho da minha mãe. Eu nasci de uma mãe que, desde já, mas desde muito pouco tempo, na altura não se chamava bullying, mas eu digo que é bullying, que é maltrato infantil,
É aquilo que for. É aquilo que for. E eu vou-vos então contar. A minha mãe é uma mulher que me teve e que diz que nunca me quis ter. Ela... O problema é que ela não me disse isso quando eu era grande. Vou tentar entrar aqui. Eu vou me chatear com o mimo. Eu não vou mostrar o quartito do meu filho. Nem o meu filho. Mas... Ai... Os miúdos são um amor, né? Quando são nossos, a gente ama-os. Dá uma vontade de ser, que é normal, né? Vão todos dizer um olá a ele. Tanto o Concito como a Catinha. Querem todos dizer um olá. Mas ele está a dormir. Porque ele, pronto, né? Ele, como lhe tem acontecido constantemente também a ele, assim, esses factos do bullying, que... Sai daí. Que a gente, ao fim e ao cabo, antes éramos umas pessoas e ao fim e ao cabo fomos-nos transformando noutras. A gente gostávamos de fazer certas e determinadas coisas quando tínhamos coragem, a gente ia e fazia. E agora, né, a gente não tem feito. Sai! Então, este é o gosto de minha mecinha. Que eu, por acaso, a única coisa que eu gostava de montar era esta mecinha. Gostava de arranjar uma mecinha, mas realmente eu adoro aquelas invenções japonesas ou chinesas ou que raio, em que é tudo versátil. Se vocês sabem, em que a mecinha abre, ocupa pouco espaço. Eu adoro essas coisas. Tu queres sair ou queres ficar aí? Hã? Sais, ficas? Ficas? Ficas ou... Bem, vou fechar a porta porque ela não se decide. Eu não estou com paciência. E então eu adoro essas coisinhas versáteis. Não está muito frio, por acaso, a partir do momento em que eu também gravei o vídeo de ontem, não tivemos frio. Por isso a pessoa estava a ouvir o que a gente está a falar. Aliás, está sempre enfiada aqui nos ouvidos. Não parece que não tem fita. Está sempre enfiada, está sempre a querer ouvir a conversa, está sempre a meter-se, está constantemente assim. Ela utiliza do género, ao menos tu sabes que sou eu, mas eu até preferia nem saber que eras tu e tu não o fazeres, nem tu nem ninguém. Eu vou chatear-me com o Mimo, que ela já sabe, quem tem para mais, porque é que estás doente? E então eu vou-vos falar um bocadinho da minha mãe. Eu vou tentar ter aqui isto de maneira a como vocês fecham. Não sei se vocês me veem assim. Enfim. Eu espero estar bem gravado. Está bem? Eu vou experimentar se isto. É que não está para virar na altura. Pronto. Sai, Mimo! E então eu vou-vos contar a história da minha mãe. É assim, normal eu como assim. Agora, mas realmente eu gostava de ter um dinheirinho para meter aqui uma mesinha para aquelas coisas que eu vos disse. Então a minha... Sai, pá, porra! Ele tem croquetes, tem tudo. Mimo! Pai! A gente olha assim e ele põe seu pai. Mas falta! Agora foi. Então eu vou-vos contar da minha mãe. A minha mãe é uma pessoa... Oh, Mimo! Eu quando começo a falar, como vocês veem, o falar realmente incomoda bastante uma pessoa, realmente, e influencia realmente uma pessoa. Como vocês veem, enquanto eu falava normal, ele vem, e assim que eu lhe digo que sai, ele vai. Agora imaginem eu estar aqui constantemente a ouvir assim este tipo de coisas como se eu fosse um cão. E agora eu pergunto, quem é que me vem defender dessas coisas? Quem é que vai lhes tapar a boca? Quem é que lhes vai cozer o cu? Que é para pararem. Se a gente não for assim ruins também, quem é que vai nos ajudar nesse ponto? A minha mãe era uma pessoa que, quando eu nasci, ela tinha uma maneira diferente de fazer as coisas, pelo menos a meu ver, tinha uma maneira diferente, mas pelos vistos já toda a gente sabia como é que ela fazia as coisas, mas era horrível para mim. Eu nasci sempre a saber que a minha mãe, eu vou-me chatear contigo, sempre a saber que a minha mãe não me queria ter. Eu estou aqui a falar e eu estou a ver constantemente alguma coisa ali a passar na janela, por exemplo. E a minha mãe nunca me quis ter, mas ela sempre me disse. Desde pequenina que ela me disse, eu nunca te quis ter, eu só te tive porque o teu pai quis.
parece que não, mas estas palavras sempre me magoaram e sempre ficaram. Eu sempre cresci a saber disso, ao fim e ao cabo. Não influenciou o meu humor, não influenciou a minha fita na altura, influencia a minha fita agora, neste momento. E eu pergunto-lhe assim: por que raio, mãe, é que tu me disseste isso? E por que raio, o que é que queres que eu te chame? Agora, queres que eu te chame de puta? Porque é a única coisa que tu mereces ouvir. Porque eu própria, quando tive o meu filho, eu tive o meu filho por mim. Eu nunca ia ter um filho por causa de um homem. E se eu não o tivesse tido, se eu não fosse para eu não querer, eu não o tinha. Não era um homem que ia dizer-me tem ou não tem. Ainda para mais, fazer isso e depois ainda contar a mim. Contar ao filho. Oh, oh, ela é ruim, como fazes ver. Ela é mesmo ruim. Ela utiliza muito a parte da psicologia e muitas das coisas que ela me fez é as coisas que as pessoas agora também imitam. Estas pessoas que fazem este bullying. Outra coisa que a minha mãe me fez, por exemplo, que são coisas que ficam assim na cabeça, era utilizar-me para mandar mensagens às pessoas. Eu era uma pessoa, eu não era uma carta, mãe. Mas ela utilizava-me para mandar mensagens às pessoas. E uma das mensagens que ela utilizava, e normalmente, a primeira sempre que ela fazia, ela chocava-me, que era para eu saber mesmo pronto, que era isso. E ela utilizava também aquele instinto de mulher, para mim. Só que ela ensinava mal esse instinto. Ela ensinava-me o instinto de andar sempre a ir pescar pistas. Só que fazia-me isso de maneira a que eu não percebia o que é que eu estava a fazer, porque se tu deres uma educação a uma criança, ela vai fazer sem se perceber. E só que ao fazer isso, ela nunca me ensinou, ela nunca me explicou. E então, às vezes, mais tarde, houve pessoas que lançaram esse tipo de pistas, mas de maneira a que eu depois fosse para a parte errada destas pistas. E depois eu fazia a asneira, né? Mas a pessoa que ela queria era ela sair bem, essa criança o que ela queria era mostrar que ela era melhor, que ela era santinha, que ela era super bem educada, e eu era um exemplo a não seguir. Mas eu vou-vos contar para vocês perceberem. A minha mãe, por exemplo, ela fumava e ela só dava um bafo no cigarro e engraçado que mandava sempre o cigarro para os meus pés. E chamava sempre a minha atenção de que era bom estarmos a fumar. Então, uma vez à frente da minha avó Céu, ela fez isso e eu fui buscar o cigarro. E eu fumei, só que o problema é que eu já pedia, eu já chorava pelo cigarro. Eu já olhava para a minha mãe e eu já chorava. Eu estou a sentir agora assim uma pressão enorme. Não sei, finta de que lado. Tenho até a janela aberta e tudo, não estou a perceber. É tal coisa que eu quero falar com alguém que percebe deste tipo de assuntos. Se existe a possibilidade de meterem uma coluna ou uma coisa que faça um som ou uma privação de som. Mas eu tenho que falar sobre isso, porque eu sinto mesmo uma pressão grande. Não sei se tem a ver com janelas de cima, se tem a ver com ares, se tem a ver com alguma coisa. Mas a minha janela está aberta, por isso é que eu não vou aos ares. E, pronto, ainda bem que eu faço aqui com fítio, mas eu tenho que depois perguntar o que é isso. Mas tenho que falar com alguém esperto. Ah, outra coisa que eu também. Pronto, sim, enquanto eu fumava o meu cigarro, a minha avó estava a olhar para mim e o que é que a minha mãe lhe estava a mandar? Porque a minha mãe tinha mesmo essa mania de mandar mensagens assim. O que é que ela estava a dizer? Ela estava a dizer à minha avó que ela era bêbada porque a minha avó tinha sempre o fim em casa. E então ia acontecer o mesmo comigo. Eu era fumadora porque ela tinha sempre o cigarro em casa. E ela estava do género: estás a ver, mãe? Estás a ver como é que funciona, como é verdade aquilo que eu digo. Só que ao fim e ao cabo não era preciso ela fazer isso. Bastava apenas utilizar a boca. Mas ela era uma pessoa que fazia, que utilizava esse tipo de linguagem. É a mesma linguagem que às vezes utilizam comigo assim. Que às vezes eu pergunto-me: será que estão a imitar a minha mãe? Será que esse tipo de linguagem já existia? Por exemplo, uma das coisas que me aconteceu também foi, por exemplo, eu no norte, a gente andava mais à vontade, né? A gente não se vestia roupa, eu era pequenina, eu andava assim, para não falar que a minha mãe era meio estranha, né? A minha mãe mandava-me assim para a rua lá. Mas em Lisboa, normal, a gente andava vestidos, né? Porque há um dia em que a minha mãe me disse assim: olha, Ana, tu queres ir à rua assim como faz lá ao norte? Tu não queres vestir roupa, não? Eu olhei para assim para ela, até fiquei muito surpresa. Eu olhei para ela, eu tinha uns 5 anos, eu olhei para ela e quero, mãe, quero. Então minha mãe mandou-me assim para a rua. Nisto eu cheguei em paz e eu ia para um monte de areia
que as pessoas, né, as pessoas aproveitavam tudo também para falar mal da minha mãe, né? Se ela era pípita era porque era pípita, se mandava para aquele monte porque era onde os cães iam mijar, por isso, ao falarem mal dela também, ela a fazer esse tipo de coisas, ao fim e ao cabo afetava a minha imagem também constantemente. Mas ela era daquelas pessoas também que, qual é o mal dela ir brincar para ali? A gente brincou em qualquer lado, por isso ela brinca. Nisto tudo eu chego lá abaixo, eu tinha só umas cuequinhas, né, vestidas, e passa uma miútinha. E essa miúda super, tinha uma educação super excelência, tinha uma educação normal com a mãe, pai, vestia-se, em comparação comigo ela era normal, né? E nisto tudo ela passa por mim, ela olha assim para mim e diz-me assim, tu és uma porca. E eu fui tocar a campainha, a minha mãe vem à janela e eu olho e digo assim, oh mãe, ela chamou-me porca. E ela diz-me, então ela tem razão. Eu olhei para a minha mãe e eu fiquei assim muito chocada. E ela, queres que eu te guie para a porta? Eu, quero. Abri a porta, eu pensava que ela ainda ia me dar uma justificação. Eu ainda pensei que ela ainda ia dizer qualquer coisa, mas quando eu cheguei lá acima, a única coisa que meteu foi. Ela é minha mãe, né? Supostamente ela sabe o que está a fazer. Mas porquê que tu me mandaste assim para a rua se era para eu ser chamada de porca? Ao fim e ao cabo eu não percebi naquela altura, mas ao fim e ao cabo ela era minha mãe. Outra coisa que ela fazia era ter uma miúda, que essa miúda era muito ruim mesmo. Porque essa miúda, a minha mãe estava-lhe tudo. Tudo que a minha mãe me estava a mim, estava a ela. Era, entre aspas, a afilhada da minha mãe. A minha mãe amava muito essa miúda, amava mais ela às vezes do que a mim. Eu também foi uma coisa que eu me perguntava muito porquê. E ela estava muitas coisas a elas, por exemplo, estava tudo. Isto é o que me contam, depois eu também não sei, né? A Sofia. Estava-lhe, por exemplo, tinha para ela comprar roupa e depois a roupa que ela já não usava vinha para mim. E por acaso vinha em bom estado. E até tem lógica essa parte, né? Agora o que não tem lógica é. Eu, quando fiz os meus anos, os meus pais, o primeiro ano que os meus pais se separaram, o meu pai era ruim, né? Então o meu pai não me deixava falar com ela. O meu pai tinha ganhado muita raiva pela educação que ela me tinha dado. E a primeira vez que eu fiz os meus anos, eu estava com ela e por acaso, graças à mãe dela, é que a mãe dela comprou um bolo. Só que às vezes está-me vontade que o meu pai é que parece que às vezes provocava para ver até que ponto é que a pessoa também era ruim, né? E então ela comprou-me o bolo. É óbvio que toda a gente soube que se não fosse ela eu não tinha bolo no meu aniversário. Nisto tudo, a gente sai para ir buscar o bolo. E nisto tudo, o tempo em que a gente sai para ir buscar o bolo, a ideia foi dela, irmos buscar o bolo. Depois, mais tarde, é que eu comecei a associar as coisas. Só agora em crante, depois de estar a sofrer o bullying, que é que a gente às vezes. Isto provoca-nos tanto pensar que a gente depois vai. A gente vai pensar no passado e ter uma esperteza um bocado e ensinam-me, por exemplo, essas coisas de pescar as pequeninas indicações, por exemplo, como né, uma mulher quando está a ser traída, uma mulher faz funções né, de coisas para saber, né? Então isto fez com que eu também fosse buscar as minhas funções para saber. Parece que ela provocou irem buscar o bolo, né? Só para me magoar. E nisto tudo, a minha mãe, no tempo em que a gente vai buscar o bolo, quando a gente chega, ela está lá, a irmã da miúda, e diz: Ai, vocês nem sabem o que é que se passou, mas muito, tudo muito chocado. A mãe da Ana passou aqui, deu um canto a rádio à Tânia, e era o meu aniversário. Toda a gente ficou super chocada. A miúda fingiu que chorava, porque a miúda não estava a chorar, a miúda fingiu, simplesmente, porque eu só agora em tarde é que eu percebo. Só que eu vou-vos dizer que a mim não me chocou. A mim o que já me estava a chocar é assim. E depois a miúda começou a dizer: Não, mas ela é má, porque ela nem reagiu, ela nem ficou triste. Claro que eu não fiquei triste por causa disso, porque eu já estava triste com a situação dos meus pais terem separados, eu já estava triste de não poder falar à minha mãe, eu já estava triste de descobrir coisas dos meus pais, eu já estava triste com tanta situação que aquela situação para mim foi uma micalha. Só que essa menina estava a ser ensinada a apanhar essas migalhas, né? E a magoar, e a fazer a sua situação, tal e qual como fazem, para focar a sua situação, para se mostrar ao mundo como se fosse. Ela tinha para aí 7 anos, como agora fazem, às vezes, quando estão a fazer esse tipo de situações, eu pergunto-me assim: Uau, parecem criancinhas, hein? Eu estou a ver aquela menina de 7 anos, eu estou a ver a vocês lá, querem provocar a situaçãozinha para mostrarem que vocês são capazes de provocar uma situação. Querem o quê? Querem papete, quá. Todas essas situações, sabe? E então ela estava assim.
Eu, na altura, eu não percebi que ela estava a provocar, mas sinceramente também não me bateu, porque ao fim e ao cabo eu já estava tão chocada com tanta outra coisa grande que aquilo não me chocava. E então o que é que serviu? Serviu para ir a dizer a toda a gente que eu era mesmo muito má, que eu não tinha coração, que eu era ruim. Agora veja, uma criança de 7 anos estar a sofrer aquilo tudo, né? Eu estava a fazer os meus 7 anos, no dia do meu aniversário, em vez de me estarem a dar amor, em vez de me estarem a dar paixão e isso tudo, não, estavam ali a provocar o meu pai, estavam ali a fazer expresso para mim, para fazer o mal. Andavam constantemente assim, só para irem falar, só para irem mostrar. Ahm, Nisto tudo, o meu pai também não é porro nenhum, né? O meu pai também houve uma vez que comprou duas bicicletas. Uma super grande para essa miúda e uma super mais pequenina para mim. E ele explicou-me logo que eu estou mais pequenina porque tu és minha filha, conforme vais crescendo, eu vou tantas bicicletas. O meu pai era ruim em termos de falar com a minha mãe. Em tudo o resto, o meu pai era maravilhoso. Agora, quando se metia à minha mãe, o meu pai tinha uma raiva. O meu pai dizia logo: eu não quero que fales com essa mulher. Ele não queria, por causa do que ela já nos estava a fazer, essas situações que ela provocava, que toda a gente provocava por causa dela, para mostrar que eram alguma coisa, que tinham sido espertos a criar uma situação. Então, eles próprios, o meu pai só tinha raiva dela por causa disso, porque ela utilizava-me a mim, eu era filha dela. E depois as pessoas copiavam ela. Ainda hoje as pessoas estão a copiar essa maneira de ser para provocar as situações. Para serem pepecinhos, pá. E então o meu pai então provocou essa situação, chegou lá e deu-lhe a bicicleta. Só que o meu pai sabia que eu tinha a mania de andar assim para trás com os pedais nas bicicletas. Então o meu pai está a bicicleta a ela, e nisto a miúda quando vai andar de bicicleta, está assim as voltas à minha frente, ninguém quis saber de mim, se era o meu pai que estava, se não estava, mas é tal coisa, eu estava habituada que a minha mãe desce, eu estava habituada que o meu pai desce, principalmente àquela criança, então eu para mim aquilo não me afetava. E nisto tudo eu perguntei: posso também dar uma volta? E nisto tudo vem já a miúda que já tinha feito outra situação, então ela já se cria superior que eu, já era mais superior, e é o que se passa também hoje em dia nestas situações, as mesmas situações são tal e qual como estas. E ela então já era superior a mim, porque ela já tinha feito o teatro dela, ela já tinha mostrado às pessoas que eu era má no meu aniversário. Então ela estava a fazer uma continuação daquela história, tal e qual como eu estou a fazer uma continuação agora deste meu público. Então ela estava a fazer uma continuação daquela história. Ahm, para me se mostrar superior, para me se mostrar. E nisto tudo ela está-me a bicicleta. O meu pai já sabia o que é que eu ia fazer. E o meu pai diz-me logo assim: Ana, tu vais andar de bicicleta, esta bicicleta não podes andar com os pedais para trás, porque se tu andas, a corrente salta. E nisto eu vou andar com a bicicleta. E estou a andar com a bicicleta. E a primeira coisa que eu faço, é andar, porque é tal coisa. Quando a gente vai pescar pistas, que a nossa mãe não nos ensinou como ir pescá-las, basta apenas uma pessoa montar uma pista falsa que a gente vai atrás verdadeiramente da pista falsa. E eu não me dava conta disso. E então eu fazia o errado. O meu pai nunca me explicou também, né? Ele também nunca, não sei, realmente, eu também não sei explicar este tipo de coisas às pessoas, a não ser dar os meus exemplos. E então eu lá fui pela pista errada. E a primeira coisa que eu me lembro é de estar no entusiasmo, fazer assim com a bicicleta para trás. A corrente saltou, num momento. E eu cheguei, estavam lá eles todos assim ao monte, né? Eu cheguei lá à frente do pai também. A mãe estava mesmo naquela de a minha filha é melhor, a minha filha é princesa, a minha filha já sabe fazer este tipo de coisas. Mas o meu pai também não era burro. Então eu nisto tudo eu chego lá e estou a bicicleta e digo: olha, saltou uma corrente. E nisto a miúda desata a gritar como se fosse uma bruxa comigo: estás a ver? Eu disse que ela era má, ela fez de propósito, ela fez de propósito. E não parava de dizer que eu tinha feito de propósito. Quando ela sabia que eu não tinha feito de propósito, mas era o que lhe estavam a ensinar. Estavam-lhe a ensinar ela a ser má contra mim. Principalmente a minha mãe, que era minha mãe. Estava-lhe a dar as dicas de como fazer as coisas. Então a miúda já estava ali à frente de toda a gente, no café, a mostrar que eu era má, que eu tinha feito de propósito, que isto. E o meu pai olhou assim para ela e disse: calma, isto arranja-se. Só que, enquanto eu naquele momento eu tive o meu pai a dizer isso, houve outros muitos momentos em que as pessoas estavam a copiar esse tipo de coisas, porque depois é assim, aquela fala com a outra que está mais um bocadinho à frente, que vive na cidade mais à frente, a outra fala com aquela que está em Lisboa. Infelizmente tenho a tia que está em Lisboa, que também não gostava também nem do pai, e então também vai falar com a outra que já está em Cascais, a outra que já está em Cascais também já vai falar com aquela que está em Pofa de Santaria, e até que chega ao meu colégio, então as pessoas começam a querer mostrar que a filha deles é perfeita, a filha quer mostrar que é perfeita, então também vai fazer a mesma situação. E então eu consegui mais uma vez, e quem passava sempre por mim era sempre eu.
E nisto tudo ela grita para toda a gente ouvir que eu era má, que eu tinha feito de propósito e isto tudo. E o meu pai, calma, isto arranja-se. E arranjou a bicicleta. O meu pai só me disse, Ana, vamos embora, está bem? E nisto tudo agarra em mim e enfiou-me dentro na altura, eu acho que era uma carrinha, nem me lembro que saudades dessa carrinha, pá. Vamos embora. E então eu fui embora. E mal a gente entra no carro, o meu pai olha com uma cara muito séria e disse-me assim: é a última vez que a gente vem aqui e que estás com ela. É a última vez. Depois de eu antes de lhe comprar a bicicleta, porque agora ele tinha-lhe comprado a bicicleta, mas antes ele tinha ido pescá-la, ele tinha tratado também a miúda, ele tinha pago o restaurante, ele tinha pago o que podia também na altura, porque ele também, quando se separou da minha mãe, ficou sem dinheiro, né? Ficaram assim as contas congeladas. Então o que ele pedia, ele fazia também para essa pessoa. Apresentou a minha madrasta na altura a ela. Foi das únicas coisas que ele também. A minha madrasta só foi apresentada àquela pessoa, ou seja, se ela fosse uma boa pessoa, o meu pai nem tinha vergonha de apresentar mais a minha madrasta ao resto das pessoas. Mas o meu pai tinha tanto medo de mostrar a minha madrasta, porque quando apresentou a minha madrasta àquela pessoa já estava a infernizar e a fazer o choquinho. Então o meu pai nem queria que elas se juntassem. Isso é bom. Para fazer os teus jogos já estás a fazer com a minha filha, por isso acabou logo. Vou fazer com que tu faças logo diretamente, que é para parar. Então o meu pai disse-me, é a última vez que tu fazes aqui. Depois do que eu já também fiz por ela, é a última vez. Eu já estou a ver a maneira de funcionar. Outra coisa que a minha mãe também fez, que eu também me ficou muito marcada. Ai, mas essa ficou mesmo muito marcada. Foi com uma focinha. E eu não percebi na altura, eu não percebia na altura, porque ela não me explicava nada, ela não me dizia para eu seguir as boas pistas. Eu simplesmente, eu fui educada, quando uma pessoa é educada assim a ir, uma pessoa vai, né? Desde que a gente não mate ninguém, desde que a gente não faça assim grande coisa de mal, né? A gente vai, né? Uma das que me marcou muito foi a minha vizinha tinha muita mania, era uma miudinha também de 20 e poucos anos, e pelos vistos estava a imitar a minha mãe, que a minha mãe era má. A minha mãe era daquelas, por exemplo, que se metia a chinela a tirava o lixo para o outro lado, os sacos de lixo para. Eu peço imensa desculpa de ser isto, porque eu adoro aquelas pessoas para os pretos de paz, que era assim que se chamavam. Só que o que é que acontecia? Mais uma vez, os pretos iam fazer queixa à polícia e a polícia não acreditava neles porque pensava assim: não, vocês são pretos, simplesmente querem chamar a atenção de dizer que passam racismo, mas vocês não passam racismo. E a minha mãe sabia essas coisas, a minha mãe chocava mesmo com isso. E essa vizinha que estava muito bem, então estava a aprender esse tipo de coisinhas com a minha mãe. Chega lá acima e está a falar com a minha mãe e diz assim à minha mãe: ai, a minha mãe disse-me para eu não vir ter contigo, mas eu venho, está bem, até um bocadinho. E a minha mãe disse: está bem. Nisto também ela aparece de surpresa. E ela ouve a porta também a abrir embaixo. Ela diz: ai, ajuda-me que a minha mãe está. E ela diz assim: tu vais para casa agora. Se tu gritares, eu já sei que tenho que ir para baixo. Ouçam, eu nunca vi ninguém gritar tanto como naquele dia. E eu em pânico, eu olhei assim: mãe, ela está a gritar. E a minha mãe olha para mim, fecha a porta e diz-me assim: e depois, Sana? Eu fiquei chocada. Eu naquele momento eu fiquei, meu Deus, mas a tal situação. Agora eu fiquei, isto arrepia-me muito essa situação porque eu fiz isso. Mas na altura realmente foi a mesma situação. Como a outras me chamou porca, eu olhei para ela e pá, supostamente tu és minha mãe, né? Tu lá sabes o que fazer, então eu. Aqueles como tens-me enfiar na sala e pronto, aquilo passa, a minha mãe lá sabe, é a minha mãe que vai ficar com essa turma. Não sei o que é que se passou comigo nessa altura, mas a gente bloqueava, né? A gente, pronto, tu és a minha mãe, tu lá sabes, né? E esse tipo de situações ela fez constantemente, tão constantemente, que o meu pai mudou-me de escola quando eles se separaram. E ele meteu-me num colégio de rico, né? Eu isso eu também não percebo, né? Colégio de rico, quando a gente não tinha dinheiro para pagar esse colégio de rico. Então meteu-me nesse colégio de rico. Mas o mais coisa é que é assim, eu vestia-me à Maria Rapaz. Eu era muito Maria Rapaz. Ou seja, eu era diferente de todas as criancinhas que já lá estavam, porque todas eram todas bem vestidas e isso tudo. Eu já era mal vestida, mas a Maria Rapaz, ainda para mais. E então eu vou. Eu estou-me a rir porque eu estou a ver a minha gatinha ali por baixo e querer abrir a porta. Então só se vê assim a patinha até lá passar. Mas agora espera um bocadinho. E eu era muito Maria Rapaz. E realmente é assim. Eu quando entrei naquela escola, no primeiro dia, é muito estranho, mas muito estranho. No mesmo primeiro dia em que eu entro, e as pessoas depois vão saber tudo. As pessoas sabiam que o meu pai ia separar já, porque as guerras em casa, era isso que da minha mãe ia falar com as pessoas, era isso que mostrava. Sabiam muito bem que o meu pai não queria que eu ficasse na mesma escola, porque a minha mãe fazia tanto esses choquinhos de porcaria, que o meu pai queria se afastar desses choquinhos de porcaria e queria-me afastar a mim, porque ao fim e ao cabo quem tinha sido sempre magoada tinha sido sempre eu. Então o meu pai sempre me quis afastar desses choquinhos.
E então uma das coisas que sabiam era que ele ia meter num colégio, que ele não me ia meter num colégio qualquer, ele tinha que meter num colégio que tivesse muros. Todas as outras escolas, por isso é que era o colégio rico, todas as outras escolas tinham grades. Ou seja, se a minha mãe quisesse falar comigo, ela ia me ver pelas grades. Ali naquela escola era muro, então ela não me ia ver. Eu ia estar completo na cabeça dele, eu ia estar completamente protegida. Coisa que eu não concordo com ele, nem nunca concordei. Para mim, ele devia ter-me deixado descobrir a verdade, ele devia-me ter deixado a mim e chegar lá, tu que estar a sofrer isto tudo, e foi preciso eu também estar a sofrer muitas destas coisas, situações, para perceber e lá chegar, porque senão eu não tinha percebido nada de muitas coisas. E no primeiro dia em que eu estou lá, nessa escola, o meu pai entrega-me, deixa-me à porta e eu vou, né? O meu pai está lá, eu vou à porta, e no mesmo momento em que eu estou a entrar, está a entrar uma miúda também, diferente de todos os outros, porque ela era muito mais alta que nós. Ou seja, éramos duas miúdas diferentes, e é muito estranho estar a entrar duas miúdas tão diferentes de todo o mundo, né? Podia ter entrado uma miúda baixinha como eu, podia ter entrado. Não, parece que eram as tais mensagens. E o que provoca mesmo o carimbo nessa mensagem é que essa miúda era tão alta e chamava-se Neite. E nós lá, na nossa terra aqui, nós tínhamos uma vizinha que tinha tido uma filha da mesma idade que eu, que se chamava Neide também. E para continuar a mensagem, a mãe dessa miúda houve uma vez que eu tenho muita pena mesmo, mas não só por causa disso, eu tenho mesmo muita pena. Essa mãe dessa miúda uma vez tentou chamar-me, que era para eu ir brincar com as filhas dela, e possivelmente aí eu ia perceber as coisas. Eu ia puxar para a mensagem, porque é difícil uma criança que não é educada com mensagens, ou uma criança que é desfiada desse tipo de histórias, ela perceber essas coisas. E então ela chamou-me, só que o meu pai na altura, como já estava tão caluchado que as pessoas me fizessem mal, tão caluchado das situações que as pessoas provocavam para dizer que eu era ruim, que eu era mal educada, para elas serem as princesinhas, para as filhas delas, que o meu pai disse logo, não, a minha filha não vai. E eu realmente aquilo custou-me muito, né? Porque realmente se eu tivesse dito com essa senhora, eu ia perceber que o nome da filha dela, Neide, tinha alguma coisa a ver, porque realmente quando eu entrei e aquela miúda ao mesmo tempo entra comigo, eu sem saber nada dessas mensagens, isso realmente chocou-me mesmo. Eu fiquei, porra, a única coisa que me chocou não foi o nome de Neide, foi como é que ela é tão diferente como eu? Eu não, nem sabia nada disso, mas eu sou diferente porque me fiz a Maria Rapaz, né? Ela é diferente porque é muito alta. Eu sou diferente porque também sou pobre. Ela é diferente porque ela é rica, mas ao mesmo tempo a maneira de falar era diferente. Pronto, havia assim aquelas. E parece que até estava a mandar uma mensagem à professora do género. São as duas diferentes, mas uma é má e mais uma vez a outra é princesa, a outra é penita. E essa miúda não me largou desde o primeiro dia de escola que entrou, sempre a fazer-me coisinhas pequeninas, que eu nunca dava conta, era sempre nas minhas costas, mas sempre para mostrar como eu era ruim, para mostrar que ela era a melhor escolha para aquela turma. Ou seja, o pai e a mãe que a meteram naquela escola já sabiam o que é que isso, já sabiam o que é que estavam a fazer, estavam mesmo a mostrar, elas são as duas diferentes, mas uma é boa, a outra é ruim. E houve muitos professores, mas muitos professores que deram aço a essa pessoa, que deram conversa a essa pessoa e que muitas vezes me prejudicaram no meu futuro mesmo, porque a tal coisa tipo escapistas, eles sabiam que depois essa menina tinha a mania de meter as tais pistas, era tudo certinho, certinho, até que havia a pista má, que eu sem dar conta eu ia. E quando eu tentava ir pelo caminho certo, sempre tive uma pessoa que lá fazia esse tipo de história, que fazia tudo para eu não ir pelo caminho certo, que fazia de tudo para eu ir pelo caminho mau, porque cada vez que eu tentava ir pelo caminho certo, o mundo inteiro, né, as pessoas todas, faziam de tudo para eu nunca ir, né, desde falarem mal, desde um grito, que na altura eu, como estava habituada, né, a ter medo, né, então bastava um grito às vezes que uma pessoa me dizia, desde eu não gosto de ti, afasta-te de mim, quando era o grupo bom, né, e então eu não tinha hipótese de seguir o que era bom. Quando eu tentava ir para outro grupo que era bom, né, esse grupo também já estava metido nessa história, já sabia, então já começavam a matar maus exemplos, de propósito, que era para eu fazer esses maus exemplos, do género, é mau, eu faço, tu podes fazer igual a mim e ainda mais mau. Mas eu não sabia que era mau. Eu, na minha cabeça, é normal, se tu fazes, é normal, eu vou fazer normal também. E ainda faço mais normal, né? Porque automaticamente vinha o mais normal. Isso é a história da minha mãe, e a minha mãe nunca parou de me fazer esse tipo de histórias. Ela sabia o que é que se passava nesse colégio, e muitas vezes ela tanto sabia que, por exemplo, uma das coisas que me acontecia, e ainda bem que eu me lembrei disto, era eu andar com os.
E ora eu andar com os sapatos, é assim, quando uma pessoa tem medo, né? Como eu estava habituada aos gritos, como eu estava habituada a ser metida de parte, como eu estava habituada, por exemplo, quando eu começava uma brincadeira, também me acontecia na rua, principalmente na rua, porque na rua, né, as pessoas falavam umas com as outras e depois a tal coisa, as pessoas da rua falavam, chegava até ao meu colégio, então eles saíam a imitar, a minha mãe sabia muito bem, até estava à tica. Uma das coisas que me acontecia, por exemplo, era como o meu pai gritava muito comigo, só por causa da minha mãe. Como, por exemplo, as pessoas estavam habituadas a um simples olhar do género, eu não gosto de ti, afasta-te, uma pessoa encolhia-se, né? E uma coisa que me acontecia era quando eu tinha medo de rastejar os pés. E eu nunca me tinha apercebido que eu rastejava os pés. E a minha mãe fez questão, de uma vez que eu estou com ela, né? Ela sabia que havia muito problema para eu estar com ela, e então em vez de me acariciar, em vez de me dar um beijo, ela, cada vez que eu estava com ela mostrava que não valia a pena estar com ela. Ela, em pequenos detalhes, agora eu pergunto, agora eu percebo que foi ela fazia de propósito. Mas, e depois ia dizer às pessoas que era o meu pai que era mau, que era o meu pai que não me deixava ir. Quando eu às vezes eu penso assim, ó pai, se calhar nem precisavas tu de ter-me feito isso, porque a minha própria mãe, ela já, quando eu estava com ela, desde os primeiros tempos em que a gente tinha que ir passar o fim de semana, ela já me mostrava que não valia a pena estar com ela, que não valia mesmo a pena. Eu também não puxava mesmo, porque eu chegava lá e ela metia-se a beber. hum, Pequeninos detalhes que ela mostrava mesmo que não vale a pena estar comigo. Eu agora não tenho dinheiro, minha filha, eu agora não tenho casa, por isso não vale mesmo a pena estar comigo. Ahm, e então era, por isso meu pai, não valia mesmo a pena tu teres feito nada disso, né? Mas é por isso é que eu digo, eu devia ter descoberto eu mesma. E pronto, continuando a coisa dos pés, que era isso que eu ia falar. Continuando a coisa dos pés, eu rastejava aos pés e então toda a gente começou. Era uma turma super esperta, hein? Super pôs notas e isso tudo. E coisa que a mim nunca me deram a oportunidade disso, nem mesmo a professora, porque a professora, quando começou a perceber o que essa turma fazia e o tipo de mensagem, então essa professora também me começou a mete para trás, cada vez que era para eu evoluir, mete uma barreira porque tu não evoluíste, vais ser um mau exemplo das pessoas. Porque eu quero, simplesmente. E então eu começava a rastejar os pés e nunca ninguém. Toda a gente começou a fazer de propósito. Começaram a ver que eu rastejava os pés, então a gente vai fazer de propósito para tu rastejar. Quando eu digo que as pessoas me perseguem assim, fez com aquelas tipo de palavrinhas no momento certo e isso tudo, elas estão a fazer esse tipo de choquinho psicológico. Que eu pergunto-me como é que eu me defendo. Eu defendo-me a mim própria, mas eu tenho que ter uma proteção para isso, certo? Que é para provar mesmo. E então a minha mãe, eu fui ter com a minha mãe num desses fins de semana e a minha mãe ri-se, tu rastejas os pés, como se fosse super normal eu rastejar os pés. E depois diz-me assim, não devias rastejar os pés. Mas ela disse-me aquele momento como se fosse normal. Eu estou a ouvir Ana enquanto eu estou aqui. Ela disse como se fosse muito normal eu rastejar os pés, ou seja, para mim, quando me metiam medo e eu rastejava os pés, eu já nem ligava ao rastejar dos pés. Já nem percebia o que é que a pessoa estava a fazer. Eu já nem percebia que a pessoa estava a fazer normal. Porque a minha mãe fazia de propósito, para eu pensar para me passar ao lado esse tipo de informação. Para me passar ao lado esse tipo de informação. Ela fazia de propósito para que essa informação fosse tão normal para mim que eu não ia me dar conta e a minha inteligência, a tal pista, em vez de eu seguir as pistas boas, ela ia meter uma pista assim a má que eu ia já pela ignorância, eu já não ia pelo caminho normal, eu já ia pela ignorância, porque a minha própria mãe, que é a nossa mãe, mete-nos na ignorância. A pessoa em quem tu mais confias mete na ignorância. Então tu não ias conseguir sair da ignorância sozinha. Então eu continuava a seguir o caminho da ignorância. E então as pessoas utilizavam de tudo para achar graça. Vês como eu lhe fiz medo? Mas na altura eu não me dava conta. Quanto é que eu dei conta? Isto, eu tinha para aí os meus 8 anos quando isso tudo começou a acontecer com aquela turma. Eu tenho agora os meus 35 anos. Eu só dei conta agora. Eu só dei conta agora quando houve alguém, meu amigo, que se fez passar entre quimés por minha mãe, do género, eu vou fazer o papel da tua mãe. Por acaso foi uma psicóloga. E ela teve que fazer o papel de minha mãe e mostrar-me que não era normal eu rastejar os pés. Ela teve que me mostrar, eu fecho quando tu fazes isso. Quando tu tens medo, porque eu quando passava, né, assim, à frente das pessoas, né, às vezes quando a gente está assim muito nervosa, né, eu, eu não percebia que os adultos reagem de uma maneira, mas eu não conseguia também controlar. Hein? Se eu conseguisse controlar na altura, mas para tu controlares, tu tens que saber o que é que se passa. E então eu passei assim e rastejava os pés e ela mostrou-me para o A mais B. Eu estou a ver tu a rastejar os seus pés. Eu estou a ver o que é que tu estás a fazer.
E então eu comecei a tomar atenção a esse rastejar dos pés. E quando eu cheguei aqui a esta casa, uma das coisas que me acontecia constantemente era, por exemplo, quando acontecia-me aquelas coisas que eu há bocado estive a contar, tu lavar o chão e a ver a provocação, a mínima coisa a pessoa estar a dizer, viste? Ou, acontece! Ou, com uma voz muito calma, ela não é com uma voz aguda, as pessoas é, viste? Assim, só que assusta uma pessoa, né? E ainda para mais quando é o viste? Assim, ainda mais assusta uma pessoa. E então nessa altura, houve uma altura em que, por exemplo, a minha cadela fazia muita asneira, a gente tem que dar educação à cadela, né? E então eu ralhava com ela, ela está canina, não sei porquê. E a gente ralhava com ela, então as pessoas começaram a dizer, queria mostrar, mais uma vez, a mim, não era mais só ao mundo lá fora, era a mostrar a mim, tu és má, porque tu ralhas com ela. E então cada vez que eu ia ralhar com a cadela, havia sempre uma voz, ó lá está a pequenina, ó tatinha, do género isso. E então quando a pessoa dizia isso, eu pensava assim, eu estou a fazer mal. Eu não pensava que eu estava a fazer mal, era automático. Eu pensava, porra, eu estou a dar educação à minha cadela, mas os meus pés rastejavam logo direto, a seguir. E foi aí que eu me lembrei, aquela senhora estava-me a dizer isto, e então eles estão a gozar comigo por causa disso. E mais uma vez, como na minha turma antiga, como todo sempre, porque é a tal coisa, eu digo que é um manual, hein? Vem de manual, porque essas pessoas viviam também no forte da casa. Eu à escola era na Pova de Santaria, e os professores todos sabiam o que é que se passava, ninguém nunca me disse, a gente está a ver, a gente sabe o que é que estás a fazer. Ahm, nunca puxaram por mim. Eu tive a pessoa, desde tudo, por exemplo, aqui na minha terra, as pessoas falam umas coisas, só eu é que não falavam comigo, só comigo é que não me explicam as coisas, só comigo é que não me dizem as coisas. Porquê? Porque acham graça, porque fiz, consegui fazer com que ela rastejasse os pés, fiz, provoquei a situação, eu sou esperta, minha filha, isso não é esperteza, há quanto tempo é que eu venho a sofrer disso? Isso é maldade pura, só para tu te mostrares, porque tu és tão podre na tua imagem, tão podre interiormente, que tu tens que arranjar uma coisinha para mostrares que és mais alguma coisa. E eu trato de minha filha mesmo, porque pelos vistos isso também vem de miudinhas mesmo. Ahm, eu deixo-vos aqui um bocadinho da minha história, então em relação à minha mãe, também tenho história má do meu pai, também tenho coisas boas do meu pai, tenho muita coisa boa do meu pai também. Tenho muita, por exemplo, eu estou a falar, visto, assim daquele lado, ou assim uma palavra assim, mas é o mesmo tom de voz também. E é porque isso que eu digo, psicologicamente, as pessoas também chocam connosco e as pessoas acham graça até ao psicologicamente. Essa situação do cão, se vocês experimentarem a verdade, resulta mesmo. Uma pessoa está ali a tentar fazer o bem, mas a pessoa sabe que a sociedade se calhar não vai compreender isto, e então se alguém provocar e mostrar mesmo, porque eu como estou habituada a que as pessoas mostrem, ela é má, ela não presta, uma pessoa tem medo, mais uma vez disso, né? E, então a pessoa sabe que tu tens medo disso, então a pessoa vai mostrar mesmo que a ti mesmo que é isso que ela vai pensar, as tais pistas encanossas. E tu vais ter medo, porque tu ao final ao cabo tens que fazer mesmo o que é certo, mas tu vais ter medo de tu fazer. E tanto é certo que eu estou a dizer, e depois vais ter a reação do tique, que chama-se tiques, depois de rachar o pé. Já tive o tique de pescar o olho, mas tirei-o rápido. Ahm, olha, uma opinião que eu posso dizer, a minha Catalinha está aqui, uma opinião que eu posso dizer, ela está. Só para verem, ela saiu dali para vir ter comigo neste mesmo momento, só para verem que eu estou a falar a verdade. Uma das coisas que eu tenho a dizer sobre os tiques é que chutar alguém. Assumam os vossos tiques. Contem os vossos tiques à pior pessoa. À pessoa que mais vos pode prejudicar com esses tiques. Contem. Desaparece logo o tique. A mim desapareceu-me logo. No instante o tique. Cheguei ao pé, a pessoa estava a dizer que eu era maluca ou assim. Cheguei ao pé de uma psicóloga, passa-se isto, tenho este tique. Desapareceu o tique. Acabou o tique. Por isso, falem mesmo, contem mesmo à pior pessoa. É um conselho que eu vos dou. Engraçado que aqui a gente não tem stores, mas a gente está sempre a ouvir o constante barulho de stores. Também. É estranho, mas não temos stores. Hein? Aqui em todo o lado não há store. Não sei de onde é que vem. Vamos ver se também não é provocado. Se não está a dizer acabou o vídeo, de género isso. Bem, a perseguição. Eu digo-vos então uma boa tarde. O tal vídeo, eu acho que eu não vou metê-lo por enquanto, eu vou esperar mesmo a oportunidade certa, porque é um grande vídeo, é uma grande prova. É assim, eu, no meu ver, eu duvido que alguém mais queira me fazer mal em termos de mostrar, de dar um abaixo-assinado, ou assim, o que as pessoas agora vão fazer é provocar a situação para que eu continue como ontem, para que mostrarem para A mais B que eu sou má, que eu isto, as mesmas situações que eu estou aqui a contar. Como ontem aconteceu, que estarem a falar, e quando eu cheguei à porta, estavam ali à varanda do género, ela veio-nos provocar, prometo que não,
Nem sou dessas pessoas, não gosto, sinceramente, não gosto de provocar, eu não sei para nos defendermos, mas nem aí. Eu sou muito direta porque eu tenho raiva da minha mãe que não foi direta. A minha mãe fazia esse tipo de histórias e as pessoas sabem disso. A minha mãe fazia assim esse tipo de histórias e isso tudo, então isso meteu-me tanta raiva que eu gosto de ser direta. Nem sempre é bom porque eu já fico para o meu filho, não é bom eu ser assim tão direto, porque eu explico-lhe tudo, mas não deixo ele ser, ele próprio puxar. Ao fim e ao cabo não é bom quando estamos a esse tipo de educação, mas é bom para nós sermos assim. Aquilo eu apanhei tanta raiva a esse tipo de mostrar-te, eu sou princesa, eu sou melhor, porque eu consigo criar isto, eu consigo fazer aquilo, eu consigo criar uma história, como para mim, a polícia ser aqui, eu acho que era isso que a miúda de cima estava a mostrar, do género, eu consegui mostrar, pronto. Ela e as pessoas juntas, que só são as pessoas que estavam a fazer isso. Em termos de psicologia, em termos de tudo, são as únicas pessoas que estavam a fazer isso. Eu deixo-vos aqui o meu vídeo. Mais uma vez, eu vou comer, porque realmente tem um bom aspecto. Eu agradeço imenso, eu agradeço imenso a ajuda. Mas, eu agradeço imenso. E eu digo-vos uma boa tarde. Mais vídeos que eu puder fazer, eu vou mostrar, eu vou tudo. Eu acho que até agora ela tem tentado a provocar para eu fazer os vídeos, mesmo, porque nota-se bem. Ou se não, simplesmente tem feito o que tem feito até agora, ainda não perdeu a coragem de o fazer e continua a fazê-lo, até que se calhar recebeu uma carta de algum tribunal ou assim. Para parar, que eu não percebo. Pronto, eu digo-vos tchau. E até à próxima.